E é perceptível que essa prática constante da oração une cada vez mais a igreja, desperta esse povo que está aqui. Nós ouvimos o louvor exaltando a Deus, que é digno. E por isso, irmãos, estamos aqui para prestar o culto de adoração e orar e buscar cada vez mais essa presença gloriosa de Deus. E quando a igreja se coloca, se dobra nessa presença, o resultado não pode ser diferente. Amém? Então eu quero continuar como esse tema já é o terceiro, de oração. E por falar nisso, em Lucas, no capítulo 11, um dos discípulos, depois de Jesus, que estava sempre em constante oração, pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11. Mas eu quero me deter no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 15. E eu quero destacar pelo menos cinco tópicos importantes nesta oração. Primeiro, começa com a adoração. Jesus ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então ele nos ensina que devemos engrandecer o nome de Deus. Como adorá-lo? Exaltando o nome dele, dizendo o que ele é. Ele é eterno, sempre eterno. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Quão grandes são os sinais do Senhor, e quão poderosas suas maravilhas. E o seu reino é o reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Fale o quanto ele é justo, como ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é santo. Isaías teve aquela visão gloriosa no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito, seus seguidores, enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e que toda a terra está cheia da sua glória. E o que aconteceu, você já sabe: os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamaram. E aí Isaías reconhece a santidade de Deus. E para você reconhecer a santidade de Deus, você precisa reconhecer que você é pecador, que Ele é bondoso, que Ele é majestoso. E o salmista Davi diz que Ele é magnificentíssimo, magnífico, adjetivo superlativo absoluto, magnificentíssimo, vestido e revestido de glória e de majestade. É uma maneira de você falar o que Deus é. É claro que tem muitas outras expressões, e o meu vocabulário não alcança, porque é muito, irmãos. É tremendo. Isso é um primeiro tópico de adoração.
E o segundo, de intercessão, de petição. Você precisa crer que Deus está ouvindo as nossas orações. E o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Está escrito isso mesmo. Continuando. E que, é claro, Ele irá responder com um detalhe importante. Quando nós pedimos segundo a sua vontade, e a vontade dele, amados, tem que ser soberana sobre a nossa. Tem coisas que nós queremos, mas Deus está acima de tudo e de todos, e a vontade dele deve prevalecer. Esse texto está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Caiu. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No primeiro tema eu falei sobre alguma coisa que Deus não responde, porque tem petições que é só para o nosso egoísmo, para satisfazer muitas vezes a nossa necessidade, contra a vontade de Deus. Então Deus não responde, mas quando pedimos segundo a vontade dele, ele responde, porque nosso Deus é poderoso. E Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus opera através da sua igreja. Voltando no o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí você está pedindo alguma coisa que é necessário para o seu sustento e ele entra com provisão. Nosso Deus é o provedor. Como ouvimos aqui na canção, Deus não nos deixará. Por quê? Porque o seu amor está acima de tudo. E a prova é que Jesus Cristo veio provando esse grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Crendo que Ele é o que realmente pode nos dar o livramento. Ouvimos a mensagem do pastor Dilo sobre os livramentos que Deus faz para conosco, através dos seres espirituais, porque Deus, Ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra, e tem muitos livramentos, e quando Ele liberta, amados, Satanás não pode mais prender-nos. E um texto bem conhecido
e conhecereis a verdade, João 8:32 e o 36. E a verdade, que é Jesus, vos libertará. E o Filho, se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Ele que nos dá esse grande livramento. E entra na parte de confissão. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Só que tem um detalhe aí importante e uma condição. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Muitas pessoas questionam a Deus por que não alcançou essa bênção. Porque pode ser alguma coisa que seja atrelado a isso. Quando você não perdoa, você fica retido. E a palavra de Deus é bem clara sobre esse detalhe. À medida que você perdoa, é perdoado. Muito bem, bem colocado aí. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, à medida que você perdoa, você também é perdoado. Se torna condicional ou proporcional. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É só para entender melhor, porque eles pediram a Jesus para que Jesus o ensinasse a orar, assim como João ensinava os seus discípulos. E João ensinava muito bem. E claro, Jesus com mais perfeição. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossa ofensa. E aí está o imperativo: orai sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17 e 18. Orai sem cessar. É bem curtinho, dá para aprender, né? Então, eu também estou aprendendo. Eu estou usando a versão revista e corrigida, aqui do João Ferreira de Almeida. Em tudo dai graça, o 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Lucas 18 é a palavra que Jesus ensinou de orar sempre e nunca desfalecer. Então, amados, precisamos cada vez mais orar e estar sempre na presença do Senhor, buscando. Então nós falamos de adoração, de intercessão, de petição, de confissão, e não poderíamos deixar de falar sobre a gratidão, que realmente é onde finaliza o Pai Nosso, o versículo 13.
Começou no 9. E o 13, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Existem várias formas de orar e lugares. Aqui, por exemplo, um lugar propício, o templo. Você pode orar de pé ou ajoelhado. Eu quero citar aqui a oração de Paulo, de joelhos. Você não precisa ficar de joelho não, tá? É só uma sugestão aqui. Efésios 3:14. É a oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu, abre um parêntese, anjos, arcanjos, querubins, serafins, 24 anciãos, os 4 seres viventes, e se houver outros mais, isto. E na terra, os homens, toma o nome de Jesus, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, isto é, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados, enraizados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Estado completo. E aí o texto que o pastor Nilo gosta: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Um modelo perfeito. Vem corroborar com o de Jesus, a oração de Paulo. E tem mais. Tem mais oração. Depois nós vamos orar. Efésios capítulo 1, versículo 14 em diante. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória, da sua glória, ou da sua herança nos santos. Eu vou repetir, eu li muito mal. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual?
a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Irmãos, olha só o versículo 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o estado completo de Deus, a plenitude. Aleluia. E Ele é a cabeça. Então, irmãos, é Ele que muda os reis, é Ele que estabelece os reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos entendidos. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele muda as estações. Faz muito tempo que nós não vemos um feriado tão frio, mas graças a Deus que você está aqui, porque o Espírito Santo habita em você, e essa força maior vai te impulsionar a vir cada vez mais aqui na presença do Senhor, buscar esse revestimento. Então, o grande objetivo da oração é glorificar a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio. Ele é majestoso, poderoso e muito mais. Como foi mencionado, Ele é poderoso fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos em pedir. Irmãos, antes de você pedir, Deus já sabe, mas há uma necessidade de você expressar isso para Deus. Deus gosta disso. Foi para isso que você foi formado. Esse homem que veio para mim, para que me desse louvor. Esse é o propósito de Deus, adoração, porque é o único ser sobrenatural digno de ser adorado. Então a oração é uma prática constante, e quando você faz isso constantemente, se torna um hábito, o que na lei chama de consuetudinário, é costume. Então isso só te vai fazer bem, você vai cada vez mais estar pronto para adorar o Senhor. E com isso recebemos de Deus uma manifestação poderosa do seu Espírito Santo, através dos dons espirituais que Deus quer se manifestar através de nós. A glória de Deus, através da oração, receberemos a presença do Espírito Santo. A igreja se fortalecerá e seremos uma bênção, não só para os nossos familiares, não só para o nosso município, não só para São Paulo, para o Brasil, por que não dizer para o mundo? E graças a Deus que daqui tem saído homens e mulheres para anunciar esse evangelho em muitos lugares.
tem recebido esse poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E glória a Deus pelas missões, e a Igreja Batista do Parque Aberto, que tem sido uma igreja missionária. Mas precisamos de homens que venham interceder, mulheres também, é claro, para que essa obra continue, amados, avante, sempre abundante na obra do Senhor, pois sabemos que esse trabalho não será vão no Senhor Jesus. Amém? E a prática disso? Você vai fazer um propósito de orar sempre, não desfalecer. Eu sei que tem homens e mulheres que já fazem isso constantemente, mas eu quero encorajar você cada vez mais a estar na brecha, intercedendo, buscando realmente esse poder, essa virtude do Espírito do Senhor. Posso ouvir um amém? Coloque-se em pé, vamos então orar dentro do que Jesus nos ensinou. Pai, santificado seja o teu nome, maravilhoso, glorioso, majestoso, cheio de graça, de bondade. Só temos que te louvar, Senhor, porque tu és digno, magnífico em poder. E para quem iremos nós, Senhor? Somente tu tens palavra de vida eterna. E queremos estar sempre na tua presença, essa presença de glória e de majestade. Ensina-nos cada vez mais, Senhor, a prosseguir. Não ficar com o braço cruzado, mas prosseguir avante. Esse projeto que é muito fascinante, é muito glorioso, servir a ti cada vez mais. Eu te louvo por cada vida aqui presente, pelos irmãos que estão atentos ouvindo a tua palavra. Obrigado por tudo. Ilumina cada vez mais os olhos do seu entendimento para compreender com mais profundeza a tua palavra que é muito agradável. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado, Senhor. Gratidão ao Senhor. Amém?